Muito bem, novos supostos diálogos vazados hoje pela revista Veja e pelo site da Intercept Brasil acusam o ex-juiz e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de ter orientado a investigação do Ministério Público Federal na Lava Jato, pedindo inclusão de provas e sugerindo a mudança de datas de operações. Ainda segundo a publicação, mostrariam contrariedade na delação de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara. Nos diálogos vazados também apareceram celebração de um encontro com o ministro Edson Fachin, do STF, pelo coordenador da Força Tarefa Deltan Dallagnol, no qual ele teria dito a Raul, o Fachin é nosso. E o encontro entre Moro e o apresentador Fausto Silva, da TV Globo, no qual o Global aconselhou os procuradores a se expressar melhor diante da opinião pública. Vamos debater aqui ponto a ponto. Tem o caso Zui, é Zui mesmo, eu sempre confundo esse nome, as pessoas me falam e depois eu esqueço, né? Em uma das mensagens, o Sérgio Moro teria alertado o coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, que o MPF não havia incluído uma informação considerada importante por ele na denúncia de um réu. De acordo com a reportagem da Veja, tratava-se da denúncia feita contra Zui Skornik, representante do estaleiro Keppel FELS, que tinha contratos com a Petrobras para a construção de plataformas de petróleo e apontado como um dos maiores operadores de propina no esquema de corrupção. Na conversa, que segundo a Veja ocorreu no dia 28 de abril de 2016, Moro orientou os procuradores a tornar mais robusta a acusação, de acordo com a revista. No diálogo, Deltan Dallagnol diz para a procuradora Laura Tessler que o então juiz havia alertado sobre a falta de informação na denúncia. A Veja viu no diálogo entre os procuradores que Moro, aspas, ajudou claramente um dos lados do processo a fortalecer sua posição. Fecho aspas. Sobre esse caso, vale lembrar que Moro deu dica ao advogado de Lula no processo do Triplex, quando disse durante uma audiência que ele não poderia contraditar um acusado, apenas testemunhas. E afirmou que se o advogado de Lula não fosse tão beligerante, eles poderiam ter estabelecido uma relação como a que ocorre na maioria esmagadora dos processos criminais entre o representante da parte do acusado e o juiz de instrução, sem que isso infrinja a lei. É prática comum um juiz e um advogado conversarem sem a presença de um integrante do Ministério Público. Por último, mas não menos importante, Moro absolveu Zui quanto ao tal depósito. Em nota, o Moro ainda afirmou, por meio de sua assessoria, que não tem o ministro como confirmar ou responder pelo conteúdo de suposta mensagem entre terceiros. Abro aspas, atenção aqui para essa rebatida do Moro, como o pessoal chama informalmente. De todo modo, caso a Veja tivesse ouvido o ministro ou checado os fatos, saberia que a acusação relativa ao depósito de $80 mil de 7 de novembro de 2011 e que foi incluído no aditamento da denúncia em questão não foi reconhecido como crime na sentença proferida pelo então juiz em 2 de fevereiro de 2017, sendo ambos absolvidos deste fato. A absolvição revela por si só a falsidade da afirmação da existência de conluio entre juiz e procuradores ou de quebra de parcialidade. Fecho aspas. Então, vou simplificar aqui para quem ouviu isso tudo e ainda não conseguiu entender. O Moro está sendo acusado de alertar a procuradores que estava faltando ser incluído um fato na denúncia. Esse fato foi incluído na denúncia e o Moro absolveu o réu. Então ele está falando, olha, absolvi, quer dizer, a própria absolvição já revela que não houve conluio nenhum. E tem até uma explicação mais longa sobre a necessidade disso, em razão dos procedimentos, que seria até a favor do acusado, não contra, porque também tem pedido da defesa e tal, e todos teriam que... enfim, o Moro deu uma série de explicações técnicas a respeito disso, mas a absolvição, Augusto, já fala por si só, como ele disse. Vou repetir aqui o que disse mais de uma vez. Não faz sentido tratar como coisas iguais a ambas as partes, como se fossem partes opostas, assim, o Ministério Público e o advogado. O Ministério Público é parte, no caso, os procuradores ali, que representam a instituição. O Ministério Público é parte do aparelho judicial brasileiro. É assim que as coisas são para quem vê com clareza essa construção,
né, que é a do Poder Judiciário. O juiz e o promotor, em qualquer lugar, juízes e promotores conversam muito, até para concluírem que o réu deve ser inocentado. É o caso aqui. O advogado, ele está lá para defender, mesmo mentindo. Se precisar, ele mente. Mas ele tem um cliente que ele quer livrar da cadeia, então ele só defende. Os procuradores e promotores de justiça, eles não são obrigados a acusar alguém, não. Eles frequentemente concluem que o réu deve ser inocentado. Foi o que aconteceu aqui. Então, isso é mais uma prova de que a conversa entre juiz e promotor é uma coisa natural. Ocorre no Brasil inteiro, para não dizer no mundo, em todas as cidades, em todos os lugares. Sempre foi assim e sempre será. Ana Paula. Bom, Felipe, é um pouco assim, a gente fica assistindo isso tudo aqui de fora, com o coração aí no Brasil, porque é muito óbvio o que está acontecendo, né? Glenn, ele tenta criminalizar esses contatos mantidos, contatos absolutamente normais, mantidos entre procuradores e juízes. O interessante é que dentro desse material aí, a gente pode até arriscar dizer que devam existir conversas entre juízes e advogados de defesa, e a pergunta é se essas conversas, se o Glenn vai publicar essas conversas, né? O mais, para mim, o que ainda me choca é que tem tanta gente, inclusive alguns jornalistas e veículos da imprensa, dizendo em levar ao Supremo e anular alguma prova, anular algum processo dentro do próprio processo total do Lula. Mas qual a veracidade dessas mensagens, né? Valor probatório disso tudo? Como é que a gente vai levar ao Supremo? Vou ficar muito surpresa se o Supremo aceitar discutir uma coisa que a gente não sabe nem se é verdade. E edição, teve edição, não teve edição. Então, a gente o Brasil está parando num pastel de vento, numa panfletagem militante numa revista de fofoca. A gente tinha que continuar tocando o que a gente precisa fazer, porque o Glenn aqui nos Estados Unidos não é levado a sério e a gente não devia levar no Brasil também. Legal, Ana Paula. Eu queria chamar a atenção aqui para um ponto. Antes da gente continuar, a gente vai percorrer ponto a ponto dessas acusações, que é o seguinte: em 2014, muito próximo da eleição, o que foi toda uma celeuma, acusaram de tentativa de interferência na eleição, que acabou resultando na vitória da Dilma Rousseff, que depois foi empichada, evidentemente, mas poucos dias antes da eleição, a Veja publicou uma capa, que era aquela "Eles Sabiam de Tudo", com a imagem da Dilma e do Lula. Eu quero ler aqui o que estava escrito nessa capa, só para fazer o meu comentário em seguida. O doleiro Alberto Youssef, deixa eu aumentar aqui, o doleiro Alberto Youssef, caixa do esquema de corrupção na Petrobras, revelou à Polícia Federal e ao Ministério Público na terça-feira passada que Lula e Dilma Rousseff tinham conhecimento das tenebrosas transações na estatal. Isso estava escrito na capa da revista, quer dizer, havia uma informação que era baseada num depoimento real feito à Polícia Federal. Esse depoimento era sigiloso na época, houve uma apuração de repórteres, conseguiram obter aquela informação. Meses depois, quando foi retirado o sigilo, se confirmou, apesar de todos os ataques que a revista sofreu na época, aquele depoimento. Então a capa trazia uma informação. Só o Felipe, desculpe te interromper aqui. O PT entrou com pedido de direito de resposta, conseguiu.
responder Exatamente. no mesmo dia, e a Abril foi atacada por militantes. Atacada na rua, foram pro portão, vandalizaram. E era tudo verdade. Exatamente. Ministros do TSE, como Admar Gonzaga, estavam envolvidos ali naqueles julgamentos pré-eleitorais desses casos de direito de resposta, pediram até para o site da Veja aumentar o tamanho da resposta da campanha da Dilma Rousseff a respeito disso, que era simplesmente a divulgação de uma informação real que existia dentro de um documento que fazia parte das investigações. E agora, a capa da revista publica a seguinte manchete: Justiça com as próprias mãos. Diálogos inéditos mostram que Sérgio Moro cometeu irregularidades, desequilibrando a balança em favor da acusação nos processos da Lava Jato. Qual é a informação que tem aqui? Nenhuma, a não ser que se cita que tem diálogos inéditos, mas isso, evidentemente, é o óbvio, né? O que acontece é que na capa há uma ilação, há uma conclusão e não uma informação. Em vez de deixar o leitor concluir a respeito ou trazer a informação substancial do que consta realmente dentro daquelas mensagens, o que se traz na capa já é o sensacionalismo, já é a conclusão, já é a ilação. Quer dizer, já se conclui que houve irregularidades e na revista tenta-se demonstrar isso, desconsiderando os fatos que depois o ex-juiz apontou. Então eu lamento que o jornalismo tenha decaído para esse lado panfletário, para usar uma expressão usada pela Ana Paula do Vôlei. Então vamos continuar aqui ponto a ponto. De acordo com a reportagem, o ex-juiz também era contra um acordo de delação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. No dia 5 de julho de 2017, Moro questiona Dallagnol sobre rumores de um acordo do político. Espero que não procedam, diz. Dallagnol responde: só rumores, não procedem. Cá entre nós, a primeira reunião com o advogado para receber anexos, nem sabemos o que virá, acontecerá na próxima terça. Estaremos presentes e acompanharemos tudo. Sempre que quiser, vou te colocando a par. Essa foi a declaração de Deltan Dallagnol, fecho aspas aí para ele. O Moro responde: agradeço se me manter informado. Sou contra, como sabe. Fecho aspas. Após a publicação da reportagem, a assessoria de Moro afirmou que eventual colaboração de Eduardo Cunha por envolver supostos pagamentos a autoridades de foro privilegiado jamais tramitou na 13ª Vara de Curitiba ou esteve sob a responsabilidade do ministro, então juiz. Quer dizer, o caso do Cunha nunca tramitou, nunca passou por ele, é isso que ele está dizendo. Então, como é que se deduz uma parcialidade, uma tentativa de se obstaculizar nessa palavra horrenda que se usa agora, de travar a delação, de negar a delação? A partir disso, um simples comentário, quer dizer, muitas pessoas, é uma hipótese, tá? Porque essas mensagens são truncadas, evidentemente, mas muitas pessoas são contra, por exemplo, delação de líderes de organização criminosa, porque eles acham que o líder tem que ficar preso e só se admite delação com benefício justamente cadeia, né? Quando alguém pode entregar quem está acima. E o líder... Então, assim, por exemplo, se fosse o caso, imagina, o Moro ter essa opinião, qual é o problema disso ser colocado dessa maneira? Não está se referindo a um caso julgado por ele, não há plantação de prova nenhuma, então é mais uma fumaça, mais uma espuma, Augusto. E você pode achar, como se achou durante muito tempo em relação à delação do Palocci, que o depoimento não merece o endosso da justiça porque o réu está interessado em se desviar de determinados assuntos, em prejudicar alguém, em poupar outros. É assim mesmo. Agora, um juiz não poder manifestar sua opinião sobre a qualidade de uma delação, porque qual é o problema? E eu queria repetir o seguinte, viu, Felipe, que eu acho que resume o meu pensamento aqui. Desculpem eu me repetir, mas as pessoas se repetem, então a gente tem que desenhar. Um juiz que começa a apurar a existência de uma quadrilha de doleiros e topa com a maior organização, o maior esquema corrupto da história, envolvendo presidentes da República, ministros, deputados, grandes empresários, ele pode ser imparcial até o momento em que ele constata a existência dessa quadrilha. A partir daí, a imparcialidade é um absurdo. É o caso de qualquer jornalista, que também deve ser imparcial. Se a gente descobre que alguém é culpado
e outro é inocente, não há imparcialidade. É dever de qualquer juiz, é dever de qualquer operador da justiça, como dizem agora, fazer justiça e não usar um detalhe da lei, uma filigrana legal, para, usando a chamada letra fria da lei, que é uma bobagem, é você invalidar descobertas importantes. E a pergunta que resume tudo é assim: tem algum inocente preso? Nenhum. Ana Paula, quer complementar esse ponto? Eu achei interessante hoje uma fala do juiz federal do Ceará, o Najib de Mello, que ele disse que o nosso sistema jurídico, ele admite que o juiz produza provas. Que é um sistema baseado no sistema jurídico italiano e não no americano que a gente vê nos filmes e que talvez o Glenn esteja acostumado. Até achei interessante, se me permite, Felipe, aqui uma aspas do juiz. Sim, ele eu ia disse fazer, o seguinte, pode fazer aí. Aspas, o juiz não é a fonte primária da prova, pois não é ele quem acusa, mas quando ele tem dúvida, quando falta alguma coisa no processo ou se ficou pouco claro, a lei admite que ele indique e produza uma prova. É diferente do que a gente vê nos filmes americanos. Se um documento apareceu antes do inquérito, na investigação, não é algo ilegal ou escandaloso. Se tem documento-chave que apareceu na investigação, mas não apareceu na denúncia, o juiz pode juntar isso aos autos, extraindo o documento diretamente do inquérito. E fecha aspas, isso é do juiz federal Najib de Mello, é exatamente, se essas mensagens realmente forem verdadeiras, a gente não vê nada mais do que agentes da lei, pasme, né, aplicando a lei. Exatamente. O juiz federal Najib de Mello Jorge é da 3ª turma recursal da Justiça Federal do Ceará. Ele disse também que na Itália juízes e promotores compõem a mesma carreira, fazem o mesmo concurso, tem muito mais diálogo, tem muito mais proximidade. Então ele está dizendo aí que o sistema judicial brasileiro é inspirado no modelo italiano e não no americano, modelo italiano que permite até que juízes produzam prova, como falou a Ana Paula, e não no modelo americano que a gente vê nos filmes. Você quer complementar, Augusto? Só complementar, eu, por exemplo, não sabia que eu estava escrevendo uma impropriedade na visão dos garantistas aí, quando eu me referi, fiz isso várias vezes, ao Sérgio Moro como o condutor da Operação Lava Jato. Ele foi. Na prática, diante das circunstâncias, era isso que ele devia fazer, porque o dever de todo juiz é fazer justiça. É isso. Muito bem, e a reportagem de Veja diz que Moro ocultou uma prova importante do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, então relator da Lava Jato na corte, que morreu em acidente aéreo em 2017. A conversa se refere ao caso da prisão de Flávio Davi Barra, que presidia a AG Energia, do Grupo Andrade Gutierrez, em julho de 2015. Em 25 de agosto de 2015, a defesa do Executivo pediu ao ministro do STF a suspensão do processo em Curitiba, alegando que Moro não tinha competência para julgar o caso porque havia indícios de envolvimento de políticos. Diante da manifestação da defesa, Teori cobrou explicações de Moro, que, segundo a revista, disse não saber nada sobre o envolvimento de parlamentares. Mesmo assim, o ministro determinou em 2 de outubro que o caso fosse remetido a Brasília. Dias depois, em 23 de outubro, o procurador Ataíde Ribeiro Costa falou para a delegada da Polícia Federal, Érica Marena, que precisava com urgência de uma planilha, agenda, apreendida com Barra, que descreve pagamentos a políticos. Marena respondeu que Russo, apelido de Moro entre os procuradores, tinha dito para não ter pressa em eprocar a planilha, ou seja, protocolar no sistema da justiça. Aspas, acabei esquecendo de eprocar, né, que é o protocolar. Vou fazer isso logo, fecho aspas, foi o que respondeu. Moro afirmou também por nota que a reportagem, aspas, sugere que o então juiz, esse momento, se vocês não entenderam aqui os detalhes técnicos dessa história, fica muito claro agora. O Moro está dizendo que a reportagem, aspas, sugere que o então juiz teria mentido por conta de referência à suposta planilha constante em supostas mensagens de terceiros datadas de 23 de outubro de 2015.
não há qualquer elemento que ateste a autenticidade das supostas mensagens ou no sentido de que o então juiz tivesse conhecimento da referida planilha mais de 30 dias antes. Fecho aspas. Então, Augusto, é mais uma vez o uso de mensagens de terceiros, e não para demonstrar, mas para inferir, quer dizer, para fazer ilação sobre o que o Moro fazia ou deixava de fazer. A gente viu aquele caso dias atrás da divulgação da troca de mensagens entre supostos procuradores Ângelo e Monique, mensagem atribuída pelo Intercept à procuradora Monique Schecker, em que eles maldiziam o comportamento do Moro, as decisões, Moro viola o sistema e tal, sem trazer nenhuma prova, nenhuma argumentação, pura maledicência de aplicativo sobre uma pessoa que tem poder. Quer dizer, uma fofoca que foi tomada como interesse público e que baseou ainda acusações de corrupção por parte acusações feitas pelo Glenn Greenwald em rede social. Escrevi um artigo sobre esse tipo de acusação que ele está fazendo sem as evidências que ele diz ter, né? Então, agora, mais uma vez, conversas de terceiros sendo usadas para dizer que o Moro agia de má fé, quer dizer, mentiu para um ministro do Supremo Tribunal Federal, naquele caso viola o sistema judicial, e ele está mostrando isso. Olha, é isso que vocês têm? Isso aqui não é nada. Tudo somado, o que o único crime claramente constatado é a obtenção de provas por meios ilegais. De provas não, a obtenção de um material reservado por meios ilegais. Ana Paula, quer complementar? Tem um caso aqui no mundo esportivo nos Estados Unidos e teve grande repercussão também no Brasil, de um médico da equipe de ginástica dos Estados Unidos, da seleção americana, o Dr. Nassar, que ele foi condenado a mais de 200 anos agora de prisão por abuso sexual das meninas, né, da ginasta, da seleção de ginástica americana. E nesse caso, durante o caso, outras meninas começaram a contar, né, a vir a público e se sentiram mais confortáveis em juntar aquelas outras que estavam na denúncia inicial. E hoje, recentemente, o advogado desse médico, ele pediu a anulação do caso e agora ele quer que outro juiz escute o caso e julgue o caso mais uma vez, porque ele está acusando que a juíza que na época o sentenciou a mais de 200 anos de prisão, ela se comunicava com o Ministério Público e com os procuradores, porque os procuradores recebiam mais denúncias de mais meninas que sofreram abuso sexual. Então agora ele também quer que outro juiz escute o caso, ou seja, juízes são agentes da lei, são uma extensão da lei e nada mais normal do que essas conversas, ainda mais quando você está se tratando de bandidos e da corrupção absolutamente surreal que aconteceu no Brasil e que, graças à Lava Jato, a gente está conseguindo retomar um pouco, né, daquele orgulho de ser brasileiro que estava enterrado. Então, você vê esse caso aqui nos Estados Unidos, mesmo na justiça americana, que não é tão parecida com a nossa, juízes conversam sim com procuradores. Legal, Ana Paula. Aliás, eu estou recebendo aqui uma lista que está circulando também entre os procuradores dos papéis do juiz no processo penal brasileiro. Eu vou ler aqui essa lista porque ela vem cheia de referências a artigos, a leis. Então vamos lá. Número 1, papéis do juiz, repito, no processo penal brasileiro. Número 1, decide se irá converter a prisão preventiva em flagrante ou irá conceder fiança sem ouvir o Ministério Público, artigo 310. 2, mesmo fora dos casos de prisão em flagrante, pode determinar a prisão preventiva de ofício, artigo 311. Aliás, o Sérgio Moro, na audiência na CCJ da Câmara dos Deputados, ele falou, olha, a legislação até permite que o juiz tome decisões de ofício, mas eu não costumava tomar sem requerimento do Ministério Público, da Polícia Federal ou de qualquer outro órgão envolvido, quanto mais as decisões mais drásticas e tal. Isso para se defender dos ataques que estão sendo feitos contra ele. Então, ele pode determinar a prisão preventiva de ofício, artigo 311. Número 3, decide uma ação que não tem pedido, artigo 41.
4. Assume o papel de parte e faz a defesa do ato coator no habeas corpus, artigo 662. Aliás, o membro do MP que está promovendo a ação não é ouvido e só fica sabendo da existência do habeas corpus depois que chega a ordem trancando o processo. 5. Houve testemunhas que as partes não indicaram, artigo 209. 6. Participe intensamente da fase de investigação, já que as medidas relevantes estão quase todas sob reserva de jurisdição. 7. Na maioria dos estados ainda controla a fase de investigação, artigo 10, parágrafo 3º. 8. Pode conceder habeas corpus de ofício, artigo 654, parágrafo 2º. 9. Pode determinar interceptação telefônica de ofício, artigo 3º da Lei 9296. 10. Pode pedir para o Ministério Público aditar a denúncia ao final do processo, aplicando o 28, se necessário, parágrafo 1º do artigo 384. E aqui já temos uma evolução, já que até 2008 o próprio juiz fazia o aditamento. Enfim, aí tem uma conclusão final, que tudo é violação de imparcialidade, apesar de tudo isso que está presente nesses artigos, nas normas legais do sistema judicial brasileiro, Augusto. Então, também está havendo aí reação pelos setores que compreendem essas questões jurídicas, de disseminar boa parte da legislação que mostra que o Moro não fez nada de ilícito, Augusto. E acho até que essa legislação deve ser revista urgentemente para deixar muito claro que o juiz tem o dever, tá, de trocar informações com os outros operadores do direito, da justiça e tal, para que sejam punidos os culpados. Repito, o dever de um juiz é fazer justiça. Essas filigranas legais, isso aí ainda se repetem. Fica esse site, né, que é um site criminoso, disseminando esse material, e a gente tem de tolerar não só essa disseminação de material sem importância, quanto esses interrogatórios do Moro, que não passam de interrogatórios. Todos os inquisidores são casos de polícia, né? No Senado, na Câmara. Quer dizer, até quando? Até quando um homem que foi decisivo na modernização do Brasil, né? Da mente brasileira, que aprendeu que todo mundo tem vaga na cadeia, sim, se delinquir, um homem desse tratado dessa maneira, por bandidos. Vai um deputado, diz que ele é juiz ladrão e não há o que fazer porque ele está sob a proteção de instrumentos que foram criados para defender a liberdade de opinião de gente honesta, de gente decente, não de um deputado delinquente do PSOL. Muito bem, queria chamar a atenção só para alguns aspectos. O Glenn Greenwald, dono do Intercept, que vazou os supostos diálogos, ele assina também a matéria da Veja, que, pelo que expressou na reportagem, não sabe a procedência desse material, mas aceitou ser parceira aí do site do Glenn. Outra coisa, nessas supostas mensagens, não tem uma linha sequer sobre o processo do triplex, ou do sítio de Atibaia, ou do terreno do Instituto Lula, da residência vizinha ao apartamento dele em São Bernardo do Campo. Então, como isso vai inocentar Luiz Inácio Lula da Silva, Augusto Nunes? É isso que eu tenho chamado a atenção, porque vários ficam pedindo Lula livre, dizendo que ele foi condenado injustamente, sem provas até, sendo que as provas permanecem inalteradas. Nenhum diálogo mostrou absolutamente nada sobre provas desses casos. Pelo contrário, Léo Pinheiro, rebatendo a uma matéria da Folha de São Paulo, de que a Lava Jato desconfiou dele inicialmente, escreveu uma carta para o jornal. A gente analisou essa carta aqui ontem em Os Pingos nos Is, mostrando que todos os relatos dele, a confissão de que pagou propina mesmo para o Lula em forma de triplex e de reformas no sítio de Atibaia, todos os relatos eram corroborados por outras provas juntadas ao processo e por outros relatos de testemunhas e de delatores. Testemunhas incluindo trabalhadores das duas obras, do triplex e do sítio de Atibaia, e entre eles trabalhadores que não eram
da OAS, a empreiteira então presidida pelo Léo Pinheiro. Então não tem nada que inocente o Lula nisso. Eles querem tentar fazer fumaça, fazer espuma, só para concluir, para lançar suspeição, parcialidade do Moro e daí tentar anular os processos. É o que faz esse pessoal do PT e os devotos aí da seita, da missa negra, né, que é a seita lulista, é o que eles fazem. Agora, nesse caso específico, é bom registrar que a própria revista, na carta ao leitor, deixa muito claro, assim, isso aqui não tem nada a ver com o Lula livre e nem com ataques à Lava Jato. Quer dizer, faz essa ressalva, deixando muito claro que não está defendendo não a impunidade, a anulação do processo do Lula, etc., porque as provas foram consideradas suficientes para que o Lula, suficientes para condená-lo por 3 instâncias. 3 instâncias. E os recursos, até o Supremo, tem recusado sistematicamente os recursos apresentados pelo Lula. Já são mais de 100 recursos, todos eles colidiram aí com a verdade, né? E não foram aceitos.